Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e que a palavra de Deus esteja frutificando em sua vida. Estamos passando por dias frios no Brasil, na região sul e sudeste, e alguns têm estado com a sua saúde fragilizada. Minha oração nesse dia é que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a sua vida e te aqueça com a sua santa presença. E por falar em frio, você já pensou que muitas das vezes nós nos esfriamos espiritualmente? Você já lidou com isso? Será que é possível nós nos afastarmos de Deus no dia a dia e nem nos darmos conta disso? A verdade é que sim, é perfeitamente possível afastar-se de Deus sem notar. E o coração humano tem uma capacidade impressionante de se anestesiar para as realidades espirituais na correria do dia a dia. A boa notícia é que a graça de Deus sempre toma iniciativa para nos despertar desse estado de coração e mente. Mas voltando à questão, é possível estar distante de Deus e nem perceber? Sim, isso é muito mais comum do que imaginamos. O distanciamento de Deus raramente acontece como uma rebeldia escancarada ou repentina. Na maioria das vezes é uma deriva silenciosa, ou seja, é o nosso barco, o coração, que vai se afastando e se afastando, passo a passo. Quando vemos, estamos totalmente à deriva, ou seja, perdidos e sem rumo. A Bíblia nos alerta explicitamente sobre isso na palavra. Nós vemos, por exemplo, o caso de Sansão. A Bíblia diz que ele se levantou para agir como todas as outras vezes. Isso está lá em Juízes, capítulo 16, 20. E aí, algo que nos chama atenção. A Bíblia diz, mas não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ele se acostumou tanto com a sua própria força que não percebeu a ausência da presença de Deus. Outro exemplo interessante é a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3. Aqui nós vemos que Jesus ele confronta uma igreja que achava que estava rica e autossuficiente, mas a realidade espiritual era completamente contrária. Olha o que diz Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Ou seja, ela não tinha ciência da sua miséria espiritual, do quão distante estava de Jesus. O ativismo religioso, que é a mania de fazer muitas coisas para Deus, a moralidade externa, que é aquela capa de cristão, e a ausência de grandes crises, podem muitas vezes mascarar uma alma que já se esvaziou de Deus. E nos faz pensar a respeito da insensibilidade do coração quando isso ocorre. Mas quão insensível nosso coração pode ficar no decorrer do dia a dia? Bom, o coração pode ficar tão anestesiado a ponto de a voz de Deus se tornar um mero ruído de fundo, sabe? Aquele ruído branco. A Bíblia usa termos duros para descrever esse estado do coração, como por exemplo, coração endurecido, obstinado ou até mesmo cauterizado. No decorrer de um dia comum, a insensibilidade se manifesta quando nós conseguimos pecar na mente, nas palavras ou nas reações e não sentimos mais o incômodo do arrependimento. Também quando nós olhamos para o próximo com total indiferença, ignorando os apelos de amor e compaixão que o Espírito Santo coloca em nossos corações, ou seja, o outro se torna para nós invisível. Ou quando nós nos tornamos autossuficientes, tomando dezenas de decisões sem fazer uma única oração ou consultar a vontade do Pai. Ou seja, nós tomamos decisões sem ao menos nos importar com o que Deus tem a dizer a respeito disso. Em Efésios capítulo 4, verso 19, nós lemos a respeito daquelas pessoas que, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, ou seja, ao pecado aberto, desenfreado. Por quê? Porque elas se tornaram insensíveis. Isso nos faz pensar que o perigo do dia a dia é o endurecimento por repetição. Quanto mais ignoramos os pequenos
toques de Deus, alertas, menos os ouvimos. Mas quando isso acontece, quando o nosso coração se endurece dessa maneira, né? Nós podemos contar com a ação do Espírito Santo para nos despertar? Bom, aqui a resposta traz esperança, com toda certeza. Essa é, inclusive, uma das principais funções do Espírito Santo na vida do crente. Quando nós estamos insensíveis e a nossa vontade está fraca, nós precisamos nos lembrar que, nessa circunstância, o amor de Deus ainda é persistente. Porque nós sabemos que o Espírito intercede por nós. Em Romanos 8, verso 26, diz que o Espírito assiste à nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo na nossa insensibilidade, há uma atividade intercessora do Espírito agindo em nosso favor. Também precisamos nos lembrar que o Espírito Santo nos convence. Jesus mesmo disse que o Consolador, o Espírito, viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16:8. Esse convencer não é apenas para a conversão inicial, mas é um toque diário do Espírito que gera um santo incômodo em nosso coração, fazendo assim com que sejamos puxados de volta para a realidade. Ou seja, isso nos faz concluir que a iniciativa é sempre dele, de Deus. Por isso que lá em Apocalipse 3:20 nós lemos que Jesus ele está do lado de fora da igreja, no caso, né? A igreja mencionada anteriormente. Mas mesmo estando do lado de fora, ele, o Senhor Jesus, continua agindo, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Deus insiste em chamar a nossa atenção. Isso é uma grande esperança, né? Mas o que prejudica o nosso relacionamento com Deus no dia a dia, né? Quais são as ações ou posturas que muitas das vezes trazem prejuízo para esse relacionamento mais próximo com Deus? Bom, existem algumas atitudes e posturas diárias que funcionam como bloqueadores da nossa percepção de Deus. Vamos pensar em algumas. Então, a primeira delas são as preocupações e distrações dessa vida. Em uma de suas parábolas, Jesus alerta que os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e a ambição de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Marcos 4,19. Aqui nós vemos que Jesus alerta para o excesso de estímulos, preocupações, inquietações. E aí, esse excesso de estímulos e a ansiedade diária, que são essas preocupações, elas acabam sufocando a voz de Deus. E aí nós não produzimos frutos. Uma outra questão também é o entristecer do Espírito Santo. Nós somos exortados pela palavra a não entristecermos o Espírito Santo. Isso está lá em Efésios 4, verso 30. E no verso 31 nós vemos também que nós precisamos ter de distante de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim todo tipo de malícia. Ou seja, uma vida totalmente dissociada de um estilo de vida baseado em maldade, em conflitos, em relacionamentos rompidos, em pecado. Reações carnais, fofoca, amargura, falta de perdão, seja no ambiente de trabalho, em casa, quebram a nossa comunhão e sensibilidade ao Espírito Santo. Isso nos faz pensar no terceiro perigo, que é a negligência espiritual. Nesse caso, a preguiça mesmo. Em Provérbios 24, verso 30 e 31, nós lemos sobre o campo do preguiçoso, que estava cheio de espinhos e com muros derrubados, ou seja, muitas coisas a serem feitas. Isso nos faz pensar na nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento com Deus no dia a dia. Espiritualmente, se nós não guardarmos a nossa mente no decorrer do dia, esse campo, essa propriedade, as raposinhas, que são os pequenos desvios, as tentações, as lutas internas que nós temos, essas raposinhas destroem a vinha. Mas o que fazer para se aproximar de Deus hoje, se por acaso temos passado por essas lutas e dificuldades? Quero terminar essa meditação trazendo para você dicas práticas que vão nos ajudar a quebrar a insensibilidade hoje mesmo
E aí nós entendemos que nós não precisamos de uma grande revolução mística ou uma experiência transcendental, mas na verdade pequenos atos de intencionalidade no nosso dia a dia. Primeira dica é a prática da pausa estratégica, ou você pode chamar de o reset diário, que é resetar, né? Tome pausas de 2 minutos. Configure alarme no seu celular em 3 momentos do dia. Por exemplo, 10 horas, 15 horas, 21 horas. Ou você avalia sua agenda e vê 3 momentos dentro das suas atividades cotidianas que você poderia colocar essas 3 pausas. Quando o alarme tocar, pare o que você estiver fazendo, respire fundo e faça uma oração simples de entrega. Como por exemplo, Senhor, eu reconheço a tua presença aqui agora, alinha o meu coração ao teu. Então, o reset diário, a prática de pausas estratégicas. Segunda dica, a respiração ou a oração de respirar. O que você vai fazer aqui? Adote orações curtas de uma frase, ou as chamadas orações frase, para repetir mentalmente durante as suas tarefas automáticas, como lavar a louça, dirigir ou caminhar. Por exemplo, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Ou, Espírito Santo, guia os meus pensamentos agora. Então, quando você estiver fazendo essas atividades automáticas, de tempos em tempos, vá fazendo essas orações frase. Uma quarta dica é a dieta de estímulos, ou seja, é necessário silenciar o ruído. Experimente fazer o trajeto para o trabalho ou tomar uma refeição em completo silêncio. Desligue as notificações do celular que não são urgentes. A insensibilidade floresce no barulho, mas a sensibilidade se desenvolve na quietude. Silêncio é muito importante. E por último, o exame de consciência noturno. Aqui nós vemos que antes de dormir, nós precisamos investir 5 minutos repassando o nosso dia. Não para gerar ansiedade, mas para perguntar a si mesmo: onde Deus se manifestou hoje e eu não agradeci? Ou onde eu reagi mal e preciso pedir perdão? Após fazer isso, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e durma com uma conta zerada com Deus. A palavra de Deus nos convida a buscarmos o Senhor nesse dia. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 8, nós lemos: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como é bom poder contar com o Senhor no nosso dia a dia, não? E poder ter a graça da palavra agindo em nossos corações. Bom, diante da nossa conversa, eu digo para você, ouça o convite do Espírito para estar com Ele. Que tal? Pense nisso. Creia. Deus te abençoe.